Pronto, gente. Vamos resolver aqui juntos mais um exemplo, né? Agora uma aplicação mesmo do método aí de Gauss-Jacobi, certo? Então vamos resolver o sistema, esse sistema aqui, com precisão de 10 a menos 1, né? Lembrando que 10 a menos 1 é o mesmo que 0,1, certo? Então vamos atrás aqui dessa precisão, tomando aqui como solução inicial esse trio, né, de números, essa matriz aqui, né? 0,5, 0,5 e 0,5. Esse aqui é o valor de x1 inicial, aqui o valor de x2 e aqui o valor de x3, né? Que são nossas variáveis aí. Bom, pessoal, beleza. Então vamos lá, né? Antes de aplicar o método mesmo, vamos verificar se esse sistema passa no critério das linhas, certo? Que é o critério de convergência para o método de Gauss-Jacobi, certo? Então vamos calcular aqui os alfas, né? Calculando o alfa 1, nós vamos pegar aqui o coeficiente do x2 e o coeficiente do x3 em módulo e somar, né? E dividir pelo coeficiente do x1, certo? Então, pegando aqui, ó, o coeficiente do x2 em módulo dá 1, o coeficiente do x3 dá 6 sobre 2. Então, ficou 7 terços. 7 terços é um número maior do que 1. Então, já de cara, não passa no critério. Não passa no critério. Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, vamos ver se mudando a posição das linhas, nós conseguimos eliminar esse problema, tá certo? Então, vamos tentar fazer o seguinte, vamos trocar de posição. Olha. Vamos colocar a segunda equação no lugar da primeira, a primeira equação no lugar da terceira e a terceira equação no lugar da segunda, certo? Vamos obter esse sistema aqui. Nós vamos ter a segunda equação vai para o lugar da primeira, então vai ficar 4x1 menos 2x2 mais x3 igual a 2. No lugar da segunda equação vai entrar a terceira, então x1 menos 5x2 menos 2x3 igual a menos 4. E no lugar da terceira equação entrará a primeira, certo? Então 2x1 menos x2 mais 6x3 igual a 3. Lembrando que mudar a posição de equações de um sistema linear não altera a sua solução, certo? É uma das propriedades que nós temos. E aí, beleza. Feita essa alteração, esse ajuste, vamos verificar então se agora, nesse formato, o sistema passa aí no critério das linhas, certo? Vamos calcular aqui os alfas. Então, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, né? Então, no alfa 1, nós vamos pegar ó, os coeficientes aqui do x2 e x3 e somar, pegar em módulo, né? Esquecer o sinal. Então, 2 mais 1 sobre 4. Então, ficou aqui 2 mais 1, 3 sobre 4, 3 quartos, né? Isso aqui dá 0,75. O alfa 2 vai ser igual, né? Vamos pegar aqui o coeficiente do x1 em módulo, mais o coeficiente do x3 em módulo, 2, né? Sobre o coeficiente aqui do x2, que é o termo aqui, a variável que ocupa a segunda linha, segunda coluna, né? Então, sobre 5. 3 quintos vai dar 0,6. Veja que todos os resultados que a gente está obtendo aqui estão menores do que 1, né? Por isso que estamos continuando. E o alfa 3 vai ser igual, vamos olhar aqui para a terceira equação, vamos somar aqui o coeficiente do x1 com o coeficiente do x2 e dividir pelo coeficiente do x3, né? Então ficou aqui 2 mais 1, 3 sextos. 3 sextos é o mesmo que 0,5. Beleza. Analisando aqui os alfas encontrados, qual é o maior deles? 0,75, né? E esse maior entre eles é menor do que 1. Então, qual é a consequência disso? Podemos agora resolver que garantidamente o método vai ser convergente, tá certo? Então vamos para a resolução. Nesse caso, pessoal, nós vamos isolar, primeiro passo, né, da execução do método de Gauss-Jacobi. Nós vamos isolar o x1 na primeira equação, o x2 na segunda equação e o x3 na terceira equação, certo? E vamos obter o seguinte, ó. Isolando o x1 na primeira equação, vai ficar x1 igual, vamos acompanhar juntos, né? Então ficará assim, x1 igual a 2 que já está aqui, esse menos 2x2 passa para o outro lado, fica positivo, e esse x3 passa para o outro lado, fica negativo.
E o 4 aqui, que está multiplicando o x1, vai passar dividindo, né? Então, vou colocar logo aqui na frente. 1/4, para garantir a divisão do 4, que multiplica. Do outro lado da igualdade já estava o 2. Aí, vamos lá. O x2 era negativo, passou para cá, ficou positivo. E o x3 era positivo, passou para cá, ficou negativo. Beleza, pessoal. Já fizemos aí o isolamento do x1. Agora, isolando o x2. Vamos olhar aqui juntos, né? No x2 já tem menos 4 do outro lado. Esse x1 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. E esse menos 2x3 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo, né? E o menos 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, fazendo isolamento, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui na frente 1 sobre menos 5, aí eu vou botar esse sinal de menos em cima, certo? Mais por menos dá menos, né? Abre parênteses, do outro lado da igualdade já tinha o menos 4. O x1 estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. E o 2x3 estava negativo, passou para o lado de cá, ficou positivo. 2x3. Pronto, já foi isolado aí o x2. Agora vamos para o x3, tá certo? No x3, olha, o 2x1 e o menos x2 vai passar para o outro lado. Veja que já tem um 3 do outro lado, né? E esse 6 vai passar dividindo. Então vai ficar aqui, ó, 1/6, já colocando na frente. 3, que já estava do lado direito da equação. Menos 2x1, que acabou de passar. Mais x2, que passou também, certo? Lembrando que a gente mudou o sinal, porque mudou aí de membro na equação. Perfeito, pessoal. Ótimo. Primeira etapa concluída aí com sucesso. Vamos à segunda etapa, que consiste agora em substituir os valores da aproximação inicial e com isso ir obtendo aí, ao obter uma nova aproximação para a solução desse sistema, certo? Lembrando aí que foi dado no enunciado que a aproximação inicial é 0,5 para x1, 0,5 para x2, 0,5 para x3, certo? Então, fazendo a substituição, nós vamos obter o seguinte. Vou botar aqui a etapa K igual a 0, certo? Primeira etapa aqui. Então, nós vamos ter aqui x1 igual a 1/4, que multiplica 2 mais 2 vezes, no lugar de x2, 0,5, que é a nossa aproximação inicial, menos x3, no lugar de x3, 0,5 também, que é a nossa aproximação inicial, certo? Para o x2, vamos ver, daqui a pouco a gente faz a conta, ver quanto é que vai dar aqui. Para o x2, faz a substituição aqui, né? Então vai ficar menos 1/5, que multiplica menos 4, menos, no lugar de x1, 0,5, mais 2 vezes, no lugar de x3, 0,5 também, né? Que compõe aí a aproximação inicial. E o x3 vai ser igual, vamos lá, 1/6, fazendo a substituição, 3 menos 2 vezes, no lugar de x1, 0,5, mais no lugar de x2, 0,5 também. Ótimo, pessoal. Fizemos todas as substituições. Fazendo as contas, o valor que nós vamos obter é o seguinte. Para o x1 vai dar 0,625. Para o x2 vai dar 0,7. E para o x3 vai dar 0,4167. Então essa aqui é a nossa primeira aproximação. Segunda, né? Teve o chute inicial, essa é a segunda aproximação para a solução desse sistema. Aí vamos avaliar o erro, né, o desvio. Vamos calcular o desvio para verificar se pode parar ou não, tá certo? Então vamos calcular aqui o desvio dessa etapa, o erro dessa etapa. Então como é que a gente faz esse cálculo? Você vai pegar o x1 novo e subtrair do x1 antigo, isso em módulo, certo? Então vamos lá, o D1 vai ser igual, nós vamos pegar em módulo 0,625 e vamos subtrair de 0,5, que era o x1 anterior, certo? Fazendo essa conta, o resultado aqui vai dar 0,125. O D2 ele é calculado fazendo a diferença aqui entre o valor que você encontrou para o x2, 0,7, e o valor que você tinha anteriormente, né? 0,5. Fazendo a conta, isso aqui vai dar 0,2. E o D3
Olhando aqui para o valor encontrado para o x3, 0,4167, vamos subtrair do valor anterior, que era 0,5. Então, fazendo essa conta, obteremos aqui 0,0833. Qual é o desvio aí da etapa, então, pessoal? O desvio é o maior entre esses valores encontrados, nesse caso, 0,2, certo? Então, o desvio dessa etapa, da etapa 0 aí, né, é 0,2, tá ok? Pronto. Isso quer dizer que não podemos parar ainda, né? Não podemos parar ainda porque o erro ainda não foi menor do que 0,1, que é o que dizia no enunciado. Então, vamos para a etapa seguinte, vamos para o K igual a 1 agora. E aí vamos executar o processo novamente, né? Então vamos calcular aqui o x1, o x2 e o x3, depois avaliar o erro para ver se já dá para parar ou não, tá certo? Então calculando o x1, voltamos para cá, olha. Então vai ficar 1/4 vezes 2 mais 2 vezes, no lugar de x2, o valor que você obteve na etapa anterior, 0,7, menos, no lugar de x3, o valor que você obteve na etapa anterior, 0,4167. Fazendo essas contas, nós vamos obter 0,7458. Beleza? Continuando, vamos para o x2, olhando para aqui, né? Menos 1/5, que multiplica menos 4, menos o valor de x1, que nós obtivemos na etapa anterior, 0,625, mais 2 vezes x3. Então, 2 vezes o valor de x3 que nós obtivemos na etapa anterior, que foi 0,4167. Fazendo essas contas, pessoal, o resultado que nós obteremos será 0,7583. Beleza? E por último aqui o x3, olhando para cá, nós teremos 1/6, que multiplica 3 menos 2 vezes o valor de x1, nós obtivemos na etapa anterior, 0,625, mais x2, mais o valor de x2, que nós obtivemos aqui, 0,7. Fazendo essas contas, o resultado que nós obteremos, 0,4083. Ótimo, finalizamos aqui a segunda iteração, né? Vamos verificar o desvio, vamos verificar se já dá para parar de fazer essas contas, certo? Se a solução é essa aqui, certo? Então vamos lá. Calculando o D1, vamos pegar aqui o valor obtido nessa etapa, 0,7458, e subtrair do valor da etapa anterior, 0,625. O resultado que nós obteremos, nesse caso, é 0,1208. E aqui eu já vou adiantar para vocês que não precisa calcular os outros, porque o primeiro valor que nós obtivemos aqui para o desvio foi maior do que 0,1. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, a gente vai ter que executar mais uma etapa, né? Porque o erro, na melhor das hipóteses, o erro vai ser esse aqui, que já é maior do que 0,1, certo? Então, vamos à execução de mais uma etapa do nosso processo. Beleza, pessoal. Agora K igual a 2. E aí nós vamos obter o seguinte, né? Nós vamos ter aqui, ó, x1 igual, lembrando, né? x1, 1/4, entre parênteses, 2 mais 2x2 menos x3. Então, vamos lá. 1/4, entre parênteses, 2 mais 2 vezes x2. O x2 é o que a gente obteve na etapa anterior, né? 0,7583, certo? Então, 0,7583. Continuando, menos o x3. O valor de x3, nós obtivemos 0,4083. Qual o valor que nós obteremos aqui para o x1? Fazendo as contas, encontramos 0,7771, certo? Continuando, vamos para o x2. Lembrando que o x2 é calculado por essa expressão, né? Menos 1/5, menos 4, menos x1 mais 2x3 entre parênteses, né? x1 e x3, os valores que nós obtivemos na etapa anterior aqui. Então vai ficar assim,
menos 1/5, que multiplica menos 4, menos o valor de x1, que foi 0,7458, mais 2 vezes o x3. O valor de x3 da etapa anterior foi 0,4083. Fazendo as contas, pessoal, obteremos aí como resultado 0,7858. Beleza? E para o x3, lembrando que o cálculo é feito com base nessa equação, né? 1/6, 3 menos 2x1 mais x2. Lembrando que x1 e x2 são esses aqui da etapa anterior, tá certo? Então vai ficar assim. x3 vai ser igual a 1/6, 3 menos 2 vezes o valor de x1, que foi 0,7458, mais o valor de x2, que foi 0,7583. Feita a substituição, fazemos as contas e o resultado que nós obteremos aqui para o x3 é 0,3778. Ótimo, perfeito. Vamos verificar o desvio, né? Vamos calcular o desvio para verificar se já pode concluir aqui a nossa conta. Então, calculando aqui o D1, né? O desvio aí para a variável 1, para o x1. Então, nós vamos pegar 0,7771, que foi o valor que nós obtivemos nessa etapa, e subtrair pelo valor da etapa anterior, que foi 0,7458. Fazendo essa conta, pessoal, nós obteremos 0,0313. Olha, já deu um valor menor do que 0,1, certo? Por esse valor, a gente continua a fazer o cálculo do desvio, né? O D2 agora, o desvio da segunda variável. Então, nós vamos pegar aqui em módulo 0,7858 e vamos subtrair o valor da etapa anterior, que foi 0,7583. Tá certo? Fazendo essa conta, nós obteremos 0,0275. Perfeito, né? Menor do que 0,1. O desvio aqui da terceira variável do x3, vamos pegar em módulo 0,3778 e vamos subtrair do valor da etapa anterior, que foi 0,4083. E aí nós vamos obter como erro para essa etapa aí, para essa variável, né, 0,0305. Analisando aqui os desvios, pessoal, qual que é o desvio aí dessa etapa, né, da terceira iteração? O desvio é o maior entre esses, né, nesse caso, 0,0313. Como o desvio já foi menor do que 0,1, que era a tolerância, né, era a precisão exigida pelo problema, nós podemos parar de fazer a conta, né? Qual que vai ser o resultado do nosso sistema? Qual que vai ser a solução do nosso sistema? A solução do nosso sistema é essa daqui, ó. 0,7771 para x1, 0,7858 para x2 e 0,3778 para x3, tá certo? Essa é a solução para o nosso sistema. Beleza, pessoal? Se esse vídeo aí foi útil para vocês de alguma forma, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, nos ajudem a fortalecer essa iniciativa, certo?